Então nós já estamos chegando ao final do tempo da Páscoa, que se discorre 50 dias, né? E justamente há 40 dias a gente celebrava a Páscoa. Então, ao 40º dia, nós celebramos a Ascensão de Jesus, que seria quinta-feira passada. Mas no Brasil a gente celebra no domingo seguinte, né? E então, a partir do dia da Ascensão, a gente se prepara para a solenidade de Pentecostes. O que acontece em Pentecostes? Quem desce? O Espírito Santo em forma de pomba? Em forma de quê? Língua de fogo, né? E assim os discípulos reunidos com Maria começam então a falar novas línguas. Então esse é o período que a gente está vivendo. E semana passada a gente já falava um pouquinho desse deixar Jesus. Jesus já estava despedindo. E semana passada, vocês lembram do Evangelho, Jesus promete o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, né? Então hoje a gente celebra a Ascensão de Jesus. O que é isso, gente? O que é a Ascensão de Jesus? O que é a Lourdina? O que é Jesus? Subiu para onde? Para o céu. Quando a gente vai no velório, a gente canta uma musiquinha assim: com minha mãe estarei na santa glória um dia. Nem sei se canta mais essa música no velório. Canta. Os padres freipuxas cantam, né? Muito bem. No céu, minha mãe estarei, no céu, com minha mãe estarei. Eu triunfarei. A gente já perguntou o que é o céu. Quando alguém morre, né? A gente vai explicar para a criança, porque para a criança é meio difícil, né? O que a gente geralmente fala? Virou uma estrelinha, ou foi pro céu, né? Então, céu é uma realidade, não é um lugar, né? Não é um lugar físico, espaço físico. Tinha umas novelas espírita, né? Que mostrava o céu lá, um campo verde, um monte de coelhinho, as pessoas todas lá, as alminhas branquinhas. O céu não é um espaço físico. Gente, o céu é estar com Deus. É a gente conquistar aquilo que aqui na terra a gente acreditou, a gente alimentou nossa esperança e a gente buscou. Por isso o céu é um prêmio daqueles que lutam nessa terra para alcançar aquilo que Deus promete para nós. Deus promete para nós, Jesus, não é? Promete para nós: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. Onde que nós vamos viver eternamente? No céu, junto de Deus. Sabendo que é nessa terra que a gente vai, né, correr atrás daquilo que é nosso, né? Então não adianta depois que eu morrer eu querer, não. O tempo é hoje, né? Por isso, quando a gente reza pelas almas, né, a gente reza para que elas possam receber, principalmente as almas do purgatório, para que suas penas, né, sejam amenizadas e eles possam logo ir para o céu, né? Mas o tempo que nós temos para a gente ir para o céu não é quando a gente morre. Quando a gente morre já não dá mais. O tempo que a gente vai correr atrás é o nosso tempo. Por isso também a gente vive nessa terra. Jesus fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de onde? Do céu, né? Nós de lá viemos em Cristo e para lá também nós vamos. Então o céu não é este lugar físico, mas é este estar com Deus eternamente. Isso vai trazer a nossa alma, não é, ressuscitada, porque nós vamos ressuscitar com uma alegria que será eterna. É muito difícil talvez a gente falar, porque a gente é muito apegado aos bens materiais. A gente é apegado a este mundo, a gente gosta de viver. Quem gosta de viver, levanta a mão. Muito bem. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Beleza. Quem quer morrer, levanta a mão, né? Ele ainda não, mas sabendo que a gente vai morrer, né? Sabendo que é uma realidade. Santa Teresinha fala: eu não morro, eu entro na vida, né? É uma realidade. A morte é uma realidade que vai tocar
para cada um de nós. Mas e depois da morte? Né? Depois da morte. Minha irmã, o namorado da filha, né? Meu sobrinho no caso, teve um irmão que morreu de uma morte muito trágica, andando de moto em Acerol, linha de pique, passou né, e pronto, morreu. E o irmão assim estava desolado porque não tem uma religião, não acredita em Deus. E aí, quando morre, o que resta? Nada. Resta o desespero, a dúvida, né? Nós não, pelo contrário, nós acreditamos que se assim nós estivermos em Deus, nós vamos para o céu. E o que a liturgia hoje nos apresenta então, meus queridos irmãos? Né? Tanto o Evangelho quanto a primeira leitura. O Evangelho de Mateus não relata a ascensão de Jesus, é interessante, né? Os outros evangelistas relatam, aliás, somente Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura, relata de forma bem descrita a ascensão de Jesus. Nós estamos no ano A, nós lemos o Evangelho de Mateus, e Mateus não relata a ascensão. Ele relata somente as últimas palavras de Jesus, e assim termina o seu Evangelho. Jesus os reúne no Monte indicado, e ali então, Jesus dá as últimas recomendações de irem por todo o mundo, de anunciarem a sua palavra, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. Assim termina o Evangelho de São Mateus. Porém, Lucas, ele que escreve o Atos dos Apóstolos, então ele descreve de forma muito sucinta e muito objetiva, né, e muito rica, aliás, né, a ascensão de Jesus. Os discípulos se reuniram, Jesus, né, novamente está presente, e ele vai ensinando, vai mostrando tudo aquilo que o Cristo deveria passar, e depois então Jesus sobe ao céu, né? Veio uma nuvem, o encobriu, e ali então, né, eles ficaram olhando para cima, e os anjos apareceram e os enviaram também missão. Por que vocês estão aí parados? Né? Vão entender uma coisa aqui, né? Depois de 40 dias, fala a primeira leitura, né? Depois de 40 dias, Jesus, foi eles que Jesus, durante 40 dias, Jesus apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, Jesus deu uma ordem para que eles não afastassem de Jerusalém. Era a primeira leitura. Depois, né, Jesus começa a os ensinar. João batizou com água. Eu, porém, vos batizarei com o Espírito Santo. E então, eles não entendiam, né, porque ainda é agora que vai se instaurar o reino de Israel. Os discípulos, mesmo tendo contato com o ressuscitado, ainda esperavam a restauração terrena do reino de Israel. Não era isso que Jesus estava falando. E por fim, né, não cabe a vocês saber o tempo, saber a hora, e depois disso, Jesus foi levado ao céu à vista deles, e uma nuvem o cobriu. 40 dias. 40 dias é um tempo que nos lembra 40. Quantos dias tem a quaresma? 40. Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. Quantos dias Moisés ficou lá no Monte Sinai para receber a lei de Deus? 40 dias. Quantos dias Elias refugiou no Monte Horebe? 40 dias. Assim, gente, 40 dias é um tempo de preparação. O número 40 nos dá esse tempo, né? De preparação, de transição e de purificação. Os discípulos também foram se purificando. Jesus foi aparecendo paulatinamente, e os discípulos foram acreditando no Cristo ressuscitado. E durante 40 dias, Jesus foi manifestando, falando do reino de Deus, falando da realidade, sobretudo da vida do Espírito Santo. Diante disso, Jesus sobe, né? E Jesus, ao subir, uma nuvem o encobriu. A nuvem é sempre a presença de Deus, a divindade. Né? Moisés está no Monte Sinai, e o que baixa? Uma nuvem. Né? Jesus estava no Monte Tabor, o que desce? Uma nuvem. Deus está presente, Jesus é Deus, e Jesus sobe, e é encoberto por essa nuvem, ele está na divindade. Mas fala ainda a primeira leitura que Jesus foi levado ao céu, né? Estava falando que nesse tempo de inverno o céu fica tão bonito, não é verdade? Né?
à tarde, né, ensolarado, azulzinho, né, coisa mais bonita. À noite também, se dá para a gente ver as luzes, que coisa bonita, né? O que é o céu para nós? O que é o céu para você? Jesus sobe ao céu, não um lugar do espaço cósmico, né? Onde os passos, as estrelas passam o sol. Jesus está em Deus, porque Jesus é Deus. E ali Jesus, ele tem o poder de governar todas as coisas, porque ele é entronizado. Aí o salmo que nós rezamos, olha que bonito. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Esse é um salmo de entronização. O que é isso? É um salmo usado para os reis. Deus é rei, Jesus é rei, e ele sobe ao mais altos céus. Para quê? Para estar à direita de Deus, como a gente professa no nosso credo da missa, não é? Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então a ascensão é essa subida. Jesus desce do céu, se encarna, nasce, sofre, passa a sua vida terrena, sofre, morre, ressuscita e sobe ao céu. Para quê? Para nos mandar quem? O Espírito Santo. Olha a dinâmica, né? O Espírito Santo ele é enviado a quem? Aos discípulos. E hoje o Espírito Santo é enviado a quem? A nós. Então, meus queridos irmãos, era necessário que Cristo subisse, né? Porque lá é o lugar dele, e é lá o lugar que ele preparou para nós. Lembra que Jesus fala para os discípulos, né? Eu vou preparar um lugar e depois os levarei comigo, né? Então ele prepara esse lugar no céu, nosso lugar já está reservado, a gente tem que correr atrás para a gente conquistar o nosso lugar, e ele vai nos buscar. A realidade da morte, como esse nosso encontro com Deus, e quando também todos nós estaremos na sua presença, né? E assim, o que a gente vem aprender com a ascensão do Senhor? Primeiro, alimentar a nossa fé. Nós cremos, nós ouvimos, né, pela palavra que Jesus subiu, e nós o esperamos, nós cremos. Eu tenho fé que também um dia eu poderei estar com Jesus, com Deus, na presença de Deus, na eternidade, na felicidade eterna, junto da Virgem Maria, no céu triunfarei. Essa é a coroa de glória que Deus promete para nós, que Jesus promete para nós. Então, ele sobe para abrir o nosso caminho para Deus. Qual é o caminho? É ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida plena que ele vai nos dar no reino dos céus. Mas a festa de hoje também alimenta a nossa esperança. Como eu falei, se eu não acredito em nada, a morte é um vazio, não faz sentido. E se eu não tenho Deus como referência, eu me perco, né, diante das tribulações da vida. Pelo contrário, se eu espero em Deus, se eu confio a minha vida nele, eu sei que eu vou passar por este vale de lágrimas, mas o que Deus promete para mim é vida. E mesmo que eu tenha a sofrer, a passar pela morte, passar pela cruz, né? Deus vai me dar a vida. Isso alimenta a minha esperança. Se eu almejo muito por um prêmio, por ser promovido no trabalho, se eu almejo muito por uma conquista, comprar o meu carro, fazer a minha casa, né? Conquistar algo que eu muito quero, gente, eu vou alimentar a minha esperança, vou correr atrás daquilo, né? Eu vou correr atrás desse sonho que então um dia eu hei de conquistar, né? E não vou desistir. Assim é o céu, enquanto uma conquista, né? Onde eu vou correndo atrás, e venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não vou desistir, né? Tem um desenho animado, aquele A Era do Gelo. Já viram esse filme? Já, muito legal, né? Aí tem um bichinho, não sei se é um esquilo, se é não sei o que é, mas ele sempre corre atrás de uma noz. Não sei se ele alcança. Ele alcança? Não sei. Tem uma cena, parece que está no céu, não tem uma coisa assim, ele alcançou ali, não sei, né? Tem que para vocês escolher filme. Mas, assim, quem lembra da cena dele passando, tanto sufoco,
para correr atrás daquela noz, né? Daquela castanha, né? E ele não desiste, né? E assim, meus queridos irmãos, a gente não pode desistir no céu. O céu é feito para você, né? O céu é feito para nós. E a gente não pode desistir. Tem hora que a gente abre mão daquele prêmio que é nosso, né? Do céu que é nosso, e que a gente abre mão por causa do pecado, por causa das coisas que nos prendem, por causa das realidades terrenas que a gente acha muito mais prazerosa e que, claro, né, olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus prepara para nós, mas que a gente não perca, né, o prêmio que Deus promete para nós, o troféu, a coroa de glória. E daí isso alimenta a nossa esperança. O que eu estou fazendo aqui, gente? Alimentando a minha vida terrena para que ela seja eterna. E tudo isso nos vem pela palavra, pela Eucaristia, pela caridade que nós vivemos. Deus nos promete algo muito maior e muito melhor do que essa vida que nós assim vivemos. E por fim, na ascensão nos alimenta no nosso amor a Deus. Se eu amo alguém, se eu amo uma pessoa, eu vou fazer de tudo para estar com aquela pessoa, né? Eu vou fazer de tudo, né? Se eu amo demais aquela pessoa, se eu amo a Cristo, eu vou fazer de tudo para um dia estar plenamente com Ele, né? E assim, né, nos ilumina a Virgem Maria, que sobe aos céus, ela é elevada. Assim nos animam os santos. Vão lá, minha filha, você consegue. Vão lá, renuncie esse pecado que vale a pena. Vão lá, dar um passo na tua fé, porque você vai alcançar, né? E assim os santos nos animam, nos dão esperança, nos dão alegria, nos dão força para a gente alcançar a coroa de glória, estar junto de Jesus, né? Que a gente hoje, ao contemplar Jesus subindo aos céus, que a gente possa, né, não agora, né, mas no dia que a gente for subir, no dia que a gente morrer, que a gente não sabe o dia, a gente segurar no manto de Jesus e falar assim: Jesus me leva, né? Eu não quero ficar nessa terra, mas eu quero subir, eu quero ser do céu, eu quero que o meu céu seja eterno contigo, Senhor Jesus. Para isso, então, vamos fazer aqui a nossa parte. Os discípulos ficaram olhando para o céu. Aí uma nuvem o encobriu e os anjos apareceram. O que vocês estão aí? A nossa missão é aqui, gente. E a gente só vai conseguir ir para o céu se a gente aqui, né, levar e viver a pessoa do Cristo na nossa vida. É o que então fizeram os discípulos depois da ascensão e depois da vida do Espírito Santo. Bom, na quinta-feira então celebraríamos a ascensão, não é? Que é o 40º dia. Depois então do 41º dia até o 49º dia, o que os apóstolos ficaram fazendo? Esperando a promessa, né? Qual a promessa? Do Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes, celebrado pelos judeus, né? Mas a vinda do Espírito Santo foi antecipada por uma novena. Aqui está a origem das novenas. Por que a gente faz novena? Né? Porque a gente espera nas promessas de Deus. Aqui nós temos a primeira novena, saibam disso. A primeira novena da igreja, né? Aqui nós estamos já no templo da igreja. Jesus, ao subir, inaugura o templo da igreja. E aqui nós já temos a primeira novena, do 40º dia até o 50º dia. Os discípulos estavam reunidos em oração com Nossa Senhora, esperando a vinda do Espírito Santo. Eu proponho a você nessa semana rezar ao Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo na nossa vida, a fazer essa novena, né, que já começou na sexta-feira, mas que a gente ainda pode entrar e podemos clamar o Espírito Santo na nossa vida. Para quê? Para nos ajudar a ir para o céu. Como que a gente vai para o céu? Pedindo os dons do Espírito Santo. Quais os dons eu mais preciso na minha vida? Né? Diante de tantas realidades que a gente vive, que nos tiram a paz, que nos tiram a paciência, que nos tiram a fortaleza, que vem o Espírito Santo nos ajudar a ser pessoas mais santas, a lutar por aquilo que é nosso e a conquistar o nosso céu. Assim, quando a gente morrer, né? Imagina a gente lá no caixão,
com 2 buchas de algodão, né? Nós no caixão, né? E assim vão estar ao nosso lado cantando: com minha mãe estarei. E a gente vai estar morrendo de rir. Por quê? Porque estar com Deus é alegria plena, é alegria eterna, né? E se a gente se contenta, gente, com tantas felicidades nesse mundo que são passageiras, né? Que a gente busque e que deseje, que almeje um dia estar na alegria plena junto de Deus. Já pensou, Lourdinha, se chegar lá no céu, São Pedro abre as portas, aí vem lá Nossa Senhora de Lourdes, bonita, toda de branquinho, com a faixa azul na cintura, e fala: vem minha filha, eu quero te dar um abraço. Não tem coisa melhor que isso. Depois de manhã a gente celebra Santa Rita, né, poderosa, que a gente reza tanto, veja tanta paciência de Santa Rita nas causas urgentes, né? E vem lá Santa Rita te dá um abraço, te dá uma rosa, né? Você conseguiu, você lutou, isso é céu, gente, né? E aí vem aquele santo de devoção, Santa Clara, tão bonitinha, tão clarinha, né? E vem nos dar um abraço. Você é capaz, né? Então que a gente busque o nosso céu, né? Que aqui a gente faça para a gente alcançar o reino do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.